A gente ficou na mortadela e na salsichinha. Mas 10 pessoas para Jesus foi extraordinário. Meus amados irmãos, eu quero trazer um assunto que nós convivemos com ele quase todo dia. A gente convive com esse assunto. E, particularmente, eu detesto isso. Pense numa coisa que eu tenho raiva, é daquilo que nós vamos falar hoje. E eu profetizo sobre a sua vida, você que viveu muito na prática daquilo que eu vou dizer hoje. Mude, e o seu 23 será extraordinário. E eu quero falar sobre a mentira. Quantos aqui não mentiram? Levante a mão, pastor, nunca menti. Aleluia, glória a Deus. Uma alma foi para o céu. Nunca mentiu, minha irmã? Aleluia, meu Deus. Então, sobre a mentira e as consequências da mentira. A gente vive aí no mundo da mentira. Os políticos são os mais que mentem. E teve até um que disse, olha, eu tenho que mentir. E a gente convive com a mentira o tempo todo, o dia inteiro. Mas eu quero lhe encorajar para falar sempre a verdade. Porque você confia no mentiroso? Sim ou não? Quem confia no mentiroso aqui? Difícil. E eu venho de uma família, irmãos, que eu percebi que a minha família tem um espírito da mentira. Misericórdia, Senhor. Porque todos da minha família, com algumas exceções, eles mentem descaradamente. E a gente fica assim. O quê? Mentindo. Então nós vamos falar um pouco sobre a mentira. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 26, a partir do versículo 14. Vai falar da história de um grande mentiroso que chamava Judas. Eu já ouvi muito meu pai dizer assim, quem mente, rouba. Quem mente, rouba. Em Mateus 26, versículo 14 diante, vai falar de um homem chamado Judas Iscariotes, que era um dos discípulos de Jesus, mas ele estava no meio, só mentindo e tramando a morte do Senhor Jesus. E o pior, irmãos, que Jesus sabia de tudo isso. Imagine você conviver com uma pessoa que você sabe que ela é mentirosa e sabe que ela está mentindo para você. É fácil? É muito difícil. Você olha a pessoa falando e você diz, eu sei que ela está mentindo. E eu sou uma pessoa que sou muito fácil de acreditar nas pessoas. Então o que você me diz para mim é verdade. Pastor, olha isso, eu estou acreditando tudo que você está dizendo. Até que me prove o contrário, que é uma mentira. Aí vem uma raiva tão grande, irmãos. Uma angústia, um negócio ruim dentro de mim. E eu digo, meu Deus, miserável. Mentirosa de uma figa. Me enganou certinho. Talvez esse sentimento você também tenha. De injustiça, um sentimento de, meu Deus, por que mentir desse jeito? Quanta mentira. E nós vamos nos revoltando. Então, Mateus, o capítulo 26, do 14 até o 16, fala de um discípulo que caminhava com Jesus. Então, estava na igreja, estava no grupo do Senhor. Ele via milagres, via prodígios. Jesus dizia assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ensinava, dizendo, caminhe na verdade, vá na verdade, fale a verdade, seja uma verdade, não ande na mentira, não seja uma mentira. Ele ouvia muito Jesus falar, mas ele não aprendeu, foi nada. E o capítulo 26, versículo 14 diz, e aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro do chefe dos sacerdotes e lhe propôs, o que vocês vão me dar se eu o lhe entregar? E lhe pagaram o preço de 30 moedas de prata. E o versículo 16, e desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. Então ele tinha um acordo com os sacerdotes.
e ele queria entregar o próprio Jesus. Então, daquele momento, ele caminhou o tempo todo, mas daquele momento, mais fortemente, com um espírito da mentira e um espírito da falsidade. Era um homem falso, mas Jesus sabia e Jesus conhecia, porque Jesus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Imagine nós que não sabemos quem é verdadeiro ou quem é falso. Que dor é quando nós descobrimos que aquilo tudo foi uma mentira. Que aquela cena toda foi a mentira. Que aquelas palavras todas foram palavras mentirosas. Qual é o sentimento que vem? O sentimento que é muito ruim. É o sentimento de ser traído, de ser enganado. Então, algo que eu trago na minha vida, que marcou, o meu avô dizia: meu filho, fale sempre a verdade. O sangue pode dar no meio da canela, ele dizia, mas fale a verdade. Então diga para o seu irmão, fale a verdade, meu irmão. Fale a verdade. Doe quem doer. Mas não minta. Em 2023, faça um propósito, um compromisso. Não vou mentir. Pronto, é a minha missão em 2023. Não vou mentir. João 8,32, Jesus ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Então, irmãos, eu entendo, se a verdade ela me liberta, a mentira ela me aprisiona. Mentira tem perna curta e tem verdades que não pode virar mentira. O líder, o chefe da mídia, né, dos nazistas, Joseph, ele disse que uma mentira dita 1000 vezes, ela vai se transformar em uma verdade. Uma mentira. Mentira é mentira, verdade é verdade. Verdade nunca vai deixar de ser verdade e a mentira nunca vai deixar de ser mentira. Conhecereis a verdade e a verdade, ela vos libertará. Quantos vão ser libertos aqui no nome de Jesus? Interessante que a gente aprende a mentir desde criancinha. O telefone toca, o pai diz, se for eu, não diga que eu estou. A gente começa a mentir para querer as coisas, para adquirir as coisas. A gente começa a enganar para não ser prejudicado. Então a mentira, ela entra na nossa vida muito cedo. Muito cedo. Quando é que a mentira entrou na tua vida? Quem é o maior mentiroso aqui? Você vai ser o maior homem ou mulher que fala a maior verdade e é a mais verdadeira. Então, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade, ela vai nos libertar. João 8,44, do mesmo capítulo, Jesus falando sobre verdade, e ele vai apontar quem é o pai da mentira. João 8,44. Abra sua Bíblia. João 8 e o versículo 44. Glória a Deus. João 8,44 diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e ele também é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? E quem mente é o filho dele. Então, não minta. Fale, meu irmão, a verdade. Conheci uma pessoa que disse: pastor, não minto, eu só aumento um pouquinho. Eu só enfeito a conversa. A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que procede disso vem do diabo. Então, enfeitar também é uma mentira, é uma inverdade, algo que não aconteceu. Então, se você quer ter vitória, quer ter sucesso no mundo espiritual e no mundo físico, você vai passar a falar a verdade. Fale só a verdade.
Porque quando falamos a verdade, irmãos, a verdade nos liberta, a verdade nos traz para a luz, e o diabo não tem nenhum direito legal sobre a nossa vida. Porque não há mentira. A minha vida é essa. Todo mundo sabe quem eu sou, o que eu fiz e acabou. Não tenho mais nada escondido. Não tenho nada mais a revelar. Eu não preciso mentir para esconder algo. O que eu fiz, fiz. O que está na luz, tudo. Então o diabo ele fica de braços cruzados. Não tem como agir na nossa vida. Porque tudo foi para a luz. E para a luz, irmãos, é falar a verdade. Verdade. Se você fez, fiz. Se não fiz, não fiz. Se eu fiquei, fiquei. Se eu não fiquei, não fiquei. Mas para isso, irmãos, é até difícil acreditar quando o rapaz ou a moça ela é um mentiroso, uma mentirosa. Mesmo ela falando a verdade, a gente não acredita. Por quê? Tem a fama de mentiroso ou tem a fama de mentirosa. Está falando a verdade, mas você fica, será? Isso é mentira. Por quê? Já foi pega em muitos casos que mentiram. Então, até para acreditar no mentiroso é difícil. Às vezes está falando a verdade e você fica aí, será? Veja como é a situação daqueles que vivem na mentira. Daqueles que vivem no engano. Daqueles que vivem no erro. Então, seja sincero. Fale a verdade. Judas mentiu o tempo todo, Judas planejou o tempo todo pregar Jesus até que ele conseguiu e beijou no capítulo 26, 49, diz que Judas o trai com o beijo e a consequência disso é que prendem Jesus, ele vai lá nos sacerdotes, pega a recompensa, mas depois ele se arrepende e o resultado, de irmãos, de todos aqueles que são mentirosos se encontra em Atos 1:18. Abra sua Bíblia, Atos 1, e no capítulo 1, versículo 18, é o resultado de todo aquele que mente, que engana, para se dar bem, para obter lucros, não se dá bem. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça. Então, todos os mentirosos, todos os enganadores, eles vão cair de cabeça. Eles não vão permanecer, não vão ficar em pé. Um dia a casa vai cair. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Então, o fim do mentiroso é sempre a morte. Diga misericórdia. Um dia a casa vai cair, um dia vai se descobrir, um dia vai se revelar e você vai se dar mal. E para confiar novamente no mentiroso, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Você confiar, rapaz, eu estou falando a verdade, e eu confio em tu, rapaz. Já mentisse para mim várias vezes. Várias vezes. E nós começamos a acreditar. Quando um mentiroso ele é restaurado através dos atos de justiça, ele vai ter que provar com a sua vida que aquilo que ele fala é a verdade. Porque ninguém se firma na mentira. Sem verdade não há santidade. Sem verdade não há crescimento. Eu não cresço sem a verdade. Eu não fico santo sem a verdade. Eu preciso da verdade. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus na minha vida para repreender todo o espírito da mentira que por acaso eu tenha carregado, tenha trazido da minha família. Então, meu irmão, a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite é: fale a verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade, ela vai te libertar. Porque todo engano, toda tramóia, todo crime, ele parte do princípio de uma mentira. De uma mentira. Então, a partir de hoje, eu creio que você não vai mentir mais. Porque tem coisas que nem precisa mentir. Não tem necessidade de mentir. E nós vemos pessoas mentindo.
Mentindo. E eu que venho de uma família onde tem mentirosos profissionais, capaz de dar um curso da mentira. Se tiver um curso na internet, aprenda a mentir, vai ser um da minha família. É coisa séria, irmão. É coisa impressionante. Mas graças a Deus que eu não sou mentiroso. No meio dos mentirosos saiu um verdadeiro. E eu quero que o Senhor também faça assim com você. Tenha raiva da mentira. Tenha raiva do mentiroso. Daquele que chega querendo mentir, querendo se engrandecer, querendo aumentar, querendo dizer que foi ele sem ser. Já parou para imaginar, irmão? Que capacidade é? Eu fico imaginando, meu Deus, como é que você fez, não fiz, não fiz, não fiz, não fiz e você vendo. Mas eu vi, mas foi eu. Rapaz, eu vi. Estava numa reunião com as irmãs, uma confusão na época lá da outra igreja. E a irmã disse, a senhora foi na minha casa e a senhora falou para mim. E a irmã disse, eu fui na tua casa. Eu não fui não, você foi, minha irmã. Eu não estou doida não, eu não fui na sua casa. Você foi, você não foi, você foi, você não foi. De repente essa irmã que disse que foi, desmaiou, caiu. Puf. E a irmã dizendo, eu não fui na casa dela. E ela dizendo, você foi. Quem é que está com a verdade? E você fica numa crise, irmãos, numa crise. Do marido e mulher. Você vê, a mulher vem e fala as verdades dela. Aí você fica com raiva do marido. Você fica dizendo, que cara mau. Meu Deus, esse cara não presta para nada. Vou escutar ele. Quando ele vem falar, você fica com raiva da mulher. Rapaz, aquela mulher é terrível. E agora? Como resolver um conflito? Só com a verdade. Então precisa falar a verdade. Temos que ir para os pés de Jesus para decidir. Jesus era onisciente, onipotente, ele sabia que Judas ia o trair. Fazia parte do processo. Mas nós, seres humanos, nós não sabemos quem está com a verdade. É a esposa? É o marido? E a gente fica nessa situação. Quem errou? Quem está errado? Quem está mentindo? Quem está falando a verdade? Por isso, irmãos, nós precisamos estar nos pés de Jesus. Porque Ele é que vai revelar. Conhece a verdade e a verdade, ela vai te libertar. A verdade, ela te liberta. Mas no nome de Jesus, irmãos, tome uma decisão. Tome uma posição. Não vou mentir. 2023, vou falar a verdade. Toda a verdade pode ser dita em amor. Toda a verdade pode ser dita em amor. Então, ande na verdade. Fale a verdade 2023. Em nome de Jesus. Por favor, não minta. Você vai se sentir tentado a mentir. A enganar, a enrolar. Mas você vai lembrar deste culto e você vai falar a verdade. Glória a Deus. Quantos verdadeiros se levantarão nessa geração? Nós precisamos de pessoas que falem a verdade, que vivam a verdade. Num mundo tão mentiroso, onde nós ouvimos ultimamente tanta mentira. Tantas mentiras, prometeram tantas coisas mentirosas, tantas coisas. E a gente fica, rapaz, a verdade, ela não existe. Se você vai para a universidade vai dizer que a verdade não existe. A verdade, ela é subjetiva. A verdade pode ser uma verdade para mim e pode ser uma verdade para outro. Verdade é verdade. Tem coisas que não se mudam. Mas desde o ensino médio, irmãos, você vai aprender a mentir. E a mentira vai entrar no teu coração. Por isso que quando os filhos chegam na universidade, ninguém quer saber de Jesus. A maioria se desvia. Vai para o socialismo, para o comunismo, para o ismo da vida. Porque é mentira o tempo todo. A nossa história é uma história mentirosa. Quantos aqui acreditam que foi na margem do rio Ipiranga que o imperador levantou e é morte ou quê?
Independência ou morte, essa história é uma mentira, tudo uma mentira, mentira. A gente é coberto de mentira. Eu aprendi que o homem ele vem do macaco e vai crescendo, mentira. Então, ensino médio, entra na universidade, só mentiras e mentiras e mais mentiras para você. Como está bloqueado e protegido de tudo isso? Firmando-se na verdade. E a mentira que estão dizendo agora é que você não é nem homem nem mulher. Você vai se descobrir se você é homem ou se você é mulher. Homem é homem. Mulher é mulher. É ou não é? Sim ou não? Sim. Tem coisas que não mudam. Branco é branco. Preto é preto. Tem coisas que não alteram, irmãos. Não tem como alterar. Não tem como dizer, olha, é branco, mas não é branco. Até no meio evangélico estão dizendo que certos hinos que cantamos é preconceituosos. Teve um cantor aí que disse que aquele hino Alvo Mais do que a Neve é preconceituoso. E na verdade, irmãos, nós ficamos intimidados de falar a verdade. É ou não é? A gente fica intimidado de falar a verdade. Com tanta opressão, tanta mentira, a gente fica opresso de falar a verdade. E a verdade, ela vai ficando para trás. E a mentira, ela vai prevalecendo. Mas isso não vai acontecer com o nosso país. Isso não vai acontecer com a nossa vida. A verdade prevalecerá e a verdade nos libertará, porque a verdade é Cristo. Nos libertará de todo engano, de toda mentira, de todo currículo mentiroso que nos é ensinado no ensino médio, na universidade. Então a verdade te guiará e a mentira, ela vai cair por terra no nome de Jesus. Glória a Deus. Então fique em pé, verdadeiro homem e verdadeira mulher do Senhor. E nós vamos adorar o Senhor. Eu quero orar por você. Você que foi um dos maiores mentirosos. Você que é a mulher que mentiu demais. Você vai vir aqui na frente, não. Fique aí. Eu não quero nem saber. Mas viva na verdade, meu irmão. Fale a verdade. Em nome de Jesus. Você que foi muito mentirosa ou muito mentiroso, peça perdão. Você que está nos ouvindo aí também, nos vendo, viu? Você que já mentiu muito. Pare de mentir, meu irmão. Por favor, em nome de Jesus. E fale a verdade. Porque quem mente é filho do sem futuro, do cão. E o resultado daqueles que são mentirosos é forca, é corda no pescoço. Então seja uma verdade, seja você mesmo. Muitas vezes pessoas têm a vida de mentira. Na igreja é o santo, em casa é o Satanás. Então seja verdadeiro. Você é em casa, você é na rua, você é na igreja. A mesma pessoa. Não coloque um personagem. Muitas vezes eu estou assistindo mensagem, vendo coisas, e o Espírito Santo diz, ali é um personagem. Ali é um personagem. Personagem que a pessoa assume. Então não é ela mesma, é uma mentira. Então seja você onde quer que você vá. Seja uma verdade. E essa verdade vai libertar pessoas para a glória do Senhor. E os mentirosos, eles dizem... Vamos adorar a Berg. Então, se por acaso você mentiu já em 2020,